Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente ao nosso canal Dominando Contabilidade e Finanças. Hoje com a resolução de questão de prova do ENAD relativa à contabilidade de custos. É uma questão do exame de desempenho de estudantes do curso de Ciências Contábeis, a questão 19. Uma empresa apresentou em seus relatórios financeiros, em dezembro de 2017, os seguintes dados: unidades produzidas 9.000, unidades vendidas 8.000, o preço de venda 23 por unidade, matéria-prima consumida 4 por unidade, mão de obra direta R$ 1,25 por hora, cada unidade consome 2 horas de mão de obra, custo indireto variável 50 centavos por unidade, custo indireto fixo 46.080 por ano, despesas fixas de 21.000 por ano, imposto sobre a receita 18%. A partir dos dados da empresa, o resultado total apurado antes dos tributos sobre o lucro, se aplicado custeio por absorção, será de as 5 opções. É uma questão de cálculo do ENAD. Lembrando que ENAD não pode ser utilizado calculadora. Então, precisa ter uma atenção, primeiro, ao que está sendo solicitado. O que está sendo solicitado é o resultado total apurado antes dos tributos sobre o lucro. Antes dos tributos sobre o lucro, é o lucro operacional ou o lucro depois das despesas financeiras, também pode ser, mas antes sobre o lucro. Se aplicado custeio por absorção. Custeio por absorção significa o custeio contábil por excelência dentro das normas contábeis, dentro da legislação tributária, que absorve aos produtos fabricados todos os custos, sejam diretos, indiretos, fixos ou variáveis. Então, o desenvolvimento é voltar à proposição da questão e verificar primeiro a informação importante. O que ela produziu, ela não vendeu tudo, vendeu 8.000 da produção de 9. Então os custos acontecem para 9.000 unidades. O custo do produto vendido, sim, é para 8.000 unidades. Então tem que ser calculado o custo da produção. E aí vão separar os custos das despesas, primeiro procedimento. Separar, por exemplo, matéria-prima é um custo, mão de obra direta é custo, custo indireto, então o próprio nome está dizendo, o variável e o fixo. Os variáveis são medidos por unidade, os fixos são medidos por período. As despesas competem ao período e os custos competem ao produto, aos produtos fabricados. E os impostos sobre a receita, sobre a receita, sobre a venda da empresa. Separando os custos, então, primeiro os custos, porque precisa absorvê-lo aos produtos fabricados. Então, separa matéria-prima, mão de obra, custo indireto e custo indireto fixo. Como os itens são por unidade e outros são por ano, a técnica é calcular primeiro o custo variável por unidade, totalizando, e depois somar com o fixo e dividir pelo volume. Da seguinte forma: custo de produção, 9.000 unidades, vezes 4 por unidade de matéria-prima, 2,50 de mão de obra. Por que 2,50? 1,25 por hora, vezes 2 unidades, vezes 2 horas para cada unidade. Então, 2 vezes 125, 2,50. Os custos variáveis. Somando tudo isto, como não existe calculadora na prova, não pode ser utilizada, a não ser mental, então os custos unitários vão somar 4 mais 2,50 mais 0,50, R$ 7,00. 9.000 vezes 7 já chega ao valor de 63.000, que é o custo variável total para o volume total. Os custos fixos independem do volume, porque são fixos por período. E como esses foram produzidos 9.000 unidades, soma 63.000 com os 46.000, ou seja, os 46.000 a parte fixa, 63.000 a parte variável dos custos. Total, 109.080. Total de custo é para o total da produção. Então, divide 109.080 por 9.000, vai achar o custo por unidade. Custo por unidade fabricada, mas a empresa não vendeu 9.000. Como ela quer apurar o resultado, então vamos calcular o CPV. Custo dos produtos vendidos, 8.000 unidades, cada uma delas pertence ao lote de 9.000, então cada uma delas recebeu o custo, absorveu 12,12 por unidade. 8.000 vezes 12,12, 96.960 é o custo do produto vendido.
E aí é o pulo para a demonstração de resultado. Em prova não preciso fazer a demonstração toda analítica, que não é uma questão dissertativa, né? É uma questão de objetiva, de opções, de alternativas. Então, pode-se fazer lá, escreve lá receita bruta, faz a memória, é bom, 8.000 unidades vezes 23, que é o preço informado, 184.000, olha o preço informado aqui, 23. Né? Então, 8.000 vezes 23, 184.000, aí vamos calcular os impostos. Quanto que foram os impostos? 18%. E as despesas fixas, 21.000. Como já calculamos também o custo, então é só calcular os 18% sobre 184.000, 33.120, o custo por vendido correspondendo ao mesmo volume das vendas, de 8.000, 96.960, como memória de cálculo feita anteriormente, deduz as despesas e chega ao resultado operacional, que é antes das despesas financeiras, que não houveram, e antes dos impostos. Então é o que se solicitou. Lembrando que em prova objetiva não precisa detalhar receita, menos imposto, receita líquida, menos CPV lucro bruto, não é? Não há necessidade, já vai direto, como estamos mostrando aqui. Com isto, chegamos à resposta. Das 5 opções, a resposta B é a resposta correta da questão 19. Desta vez, assim como das outras vezes, do Essencial Estratégia Sem Mistério, resolvemos uma questão do ENAD. Estamos à disposição e contamos com sua participação nos próximos vídeos. Até mais!